Hoje eu quero falar sobre algumas marcas desses falsos profetas. Mateus capítulo 7, do verso 15 ao 23, diz assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos em teu nome? Senhor, em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, meu irmão, anota aí, eu vou estar passando para você 7 marcas de um falso profeta. Primeira marca: falsos profetas são bajuladores dos homens. O que eles ensinam é para agradar mais aos ouvidos do que beneficiar o coração. Repito, falsos profetas, falsos mestres são bajuladores. O que eles ensinam é para agradar mais aos ouvidos do que beneficiar o coração. Pauto a minha afirmativa em 1 Tessalonicenses 2,4: Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar os homens, mas a Deus, que prova os corações. Outro dia, eu tive que, juntamente com um irmão, fazer algumas visitas em algumas igrejas lá na minha cidade. E nós visitamos em 3, 4 meses aproximadamente uns 50 cultos, umas 50 igrejas. E uma coisa que nós percebemos em quase todas elas é que não se pregava de salvação nem contra o pecado. Não se prega contra a salvação, não se prega contra o pecado nem a respeito de salvação. Porque hoje a ideia é trazer apenas aquilo que afaga o ego do ouvinte. Então a ideia é agradar quem está no palco, na plateia. Então aquele indivíduo que está no palco quer agradar a plateia. E não é isso que o pregador, que o homem de Deus, que o profeta de Deus faz. Ele está preocupado em agradar a Deus e levar o povo a agradar a Deus também. Por isso que as seitas, por isso que essas pseudo-igrejas evangélicas, elas só falam o que o povo quer ouvir. O povo quer o quê? O povo quer dinheiro, saúde e nada mais. E muita felicidade. Aquela musiquinha que a gente canta no final do ano, né? Muito dinheiro no bolso, alegria, saúde para dar e vender. É isso que o povo quer e é isso que esses falsos mestres pregam. Mas a palavra de Deus é confrontadora. A palavra de Deus, ela vem em confronto às nossas vidas. Ela nos impactua, ela nos constrange para que haja mudança de vida em cada um de nós. Uma segunda característica, a segunda marca de um falso mestre é que os falsos mestres são bajuladores. O que eles ensinam é para agradar mais os ouvidos do que beneficiar o... perdão, essa é a primeira, já falei. É a segunda, pastor Edson, marcou errado aí. É a segunda. Falsos mestres guardam suas críticas mais severas aos servos mais fiéis de Deus. Falsos mestres guardam suas críticas mais severas aos servos mais fiéis de Deus. Números 16:3 diz assim: E se congregaram contra Moisés e contra Arão. Eles disseram: Basta-vos, pois que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vós elevais
sobre a congregação do Senhor? Olha aí, levantamento contra Moisés. Moisés estava liderando o povo, Moisés estava ensinando a verdade para o povo, então se levantaram com ódio contra Moisés. Datã, Coré, Abirão se levantaram com ódio contra Moisés. É impressionante o ódio que eles nutrem dos homens de Deus, das mulheres de Deus que falam a verdade. Há um ódio. Então os falsos mestres, eles caminham no curso do mundo, da perdição. E eles não têm coragem de falar a verdade. Eu outro dia vi um desses pastores televisivos, num determinado programa de audiência muito grande aí na televisão secular, e perguntaram para ele: e aí, o senhor prega contra o homossexualismo? Aí ele começou a chorar, disse que amava os homossexuais, e não teve a coragem de rasgar o verbo e dizer a verdade. Olha, Deus te ama, homossexual, mas se você continuar nessa prática, você acordará um dia no inferno. Ele não teve essa coragem de dizer isso. É o quê? É um desses falsos mestres. Não tem coragem de dizer a verdade. Mas, na hora de criticar os homens de Deus que dizem a verdade, que pregam o evangelho, essas pessoas têm coragem. Aí eles tentam se levantar, praguejam. Teve um aí que praguejou: olha, eu jogo praga e você morre, hein? Ó, né? Deus vai secar a tua língua. Porque a gente fala a verdade, porque o nosso compromisso é com a verdade. Terceira marca, sinal de um falso mestre, é que esses falsos mestres, ensinam sua própria sabedoria e visão. Não tem compromisso com a Bíblia, mas sim com a sua própria sabedoria e visão. 2 Timóteo 4,3, Paulo diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, entoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência. Irmãos, é impressionante o número de heresias que nós temos hoje, não só no mundo sectário, mas até no mundo protestante evangélico. Quantos pregadores de heresias! O cara tem um sonho, o indivíduo tem uma pseudo-revelação e ele coloca aquilo como uma verdade. É aquela sabedoria dele. No mundo sectário, eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, a doutrina do juízo investigativo, criada em 1844 por Ellen Goldwhite. É muito interessante isso. Porque como eles profetizaram que Jesus ia voltar em 1844 e Jesus não voltou, eles inventaram que Jesus então mudou-se dentro do compartimento do céu. Se é que o céu tem um compartimento como o templo aqui na terra. Então Jesus teria saído do santo lugar e entrado no Santíssimo em 1844. É óbvio que só a igreja adventista tem essa doutrina. Por quê? Porque ela não é bíblica. Ela é uma coxa de retalho, ela é uma invenção daquela determinada seita, e por isso mais ninguém vai acreditar naquilo. São sabedorias humanas, invenções humanas, visões humanas, que é transformado em doutrina. Até outro dia o senhor perguntou para mim, pastor Edson Miranda, sobre esses arrebatamentos de espíritos que alguns dizem ter. E eu disse que o grande problema é que a pessoa diz que teve um arrebatamento de espírito e quando volta lá do suposto arrebatamento, geralmente ele volta com uma doutrina, com uma invenção não bíblica, e é por isso que nós devemos ficar atentos para não sermos enganados. Quarta questão sobre esses falsos mestres é que falsos mestres deixam passar o que é de suma importância e, ao contrário, se focam nos pequenos detalhes. Então, eles com uma coisa pequena engolem um camelo. Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, o que esses falsos mestres fazem?
eles deixam as coisas relevantes para lá. Eu acabei de falar aqui, não pregam sobre salvação. Ontem o pastor Natanael Rinaldi falou sobre o inferno, e ele até comentou, não as pregam sobre o inferno. Então não falam de salvação, não falam do inferno, não falam de santidade, porque esses falsos mestres, eles não têm compromisso com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus trata dessas coisas, porque é relevante para a salvação da sua alma. Quinto, os falsos mestres obscurecem sua falsa doutrina por trás de um discurso eloquente e do que parece ser uma lógica impressionante. 1 Timóteo 4, de 1 a 2 diz assim, mas o Espírito diz expressamente que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, por tendo cauterizado a sua própria consciência. Ou seja, esses falsos mestres, eles criam as suas doutrinas, as suas heresias, e mentem tanto que chega um momento que a consciência fica cauterizada, ou seja, eles começam a acreditar na heresia, na própria mentira que eles inventaram. E eles são eloquentes, viu, gente? Eles são eloquentes. Eles são doutores na palavra. Eles são treinados para serem, digamos assim, garotos propagandas da seita, daquela pseudo-religião. Então fique atento aí, tem um programa de TV, eu vou falar, viu, pastor Edson Miranda, da HIT, chamado Vejam Só. E esse programa da HIT na Vejam Só, que é muito assistido por evangélicos, pode observar, toda semana leva um adventista. Os adventistas agora viraram irmãos da HIT. O missionário R.R. Soares, na década de 80, lançou um livro, Os Falsos Profetas, na qual ele falava que a igreja adventista era uma seita. E hoje, ele é o dono da HIT, mas não sei por que razão, Deus o sabe, eu só posso imaginar. Toda semana tem um adventista lá chamando de irmão, não se pode criticar a Ellen Goldwhite, não se pode chamar a igreja adventista de seita, senão a direção do programa te corta. Então você que está aí, presta atenção, são líderes eloquentes, porque os adventistas é uma seita milionária, e eles pegam ali os melhores oradores, mandam fazer mestrado, doutorado, né? E eles vão falar ali em público com eloquência, com intrepidez. Fique atento, fique atento. Sexto, os falsos mestres são mais preocupados em escravizar os outros do que em ajudá-los e melhorá-los. Repito, os falsos mestres estão mais preocupados em escravizar as pessoas. Mateus 23:15. Ai de vós, fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de ter feito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Olha aí. Então os fariseus, eles escravizavam as pessoas. Eles mesmos não viviam, mas eles escravizavam as pessoas. As seitas, elas não libertam, elas escravizam as pessoas. Eu tenho pena todo domingo de manhã, sábado de manhã, quando eu vejo as testemunhas de Jeová na rua, porque são obrigadas a andar 40 horas por semana nas ruas. Eu tenho pena daquele povo. Muitas igrejas aí escravizam, dominam a mente dos seus membros. Mas Jesus liberta e traz vida e vida em abundância. Por fim, sétimo, falsos mestres exploram os seus seguidores. 2 de Pedro 2,3, e por avareza farão de vós negócios, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Pedro exorta a igreja e fala que esses falsos mestres, sabe o que eles fazem? Comércio das pessoas. Eles estão interessados na lã das ovelhas e não no cuidado das ovelhas. E eu às vezes fico pensando, meu Deus, como é que tem tanta gente que vai nesses movimentos e o cara fica lá, meu amigo dá 1000, meu amigo dá 1 milhão, meu amigo dá 100.
Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Como as pessoas estão cegas, como as pessoas são vituperadas por esses líderes de seitas, são espoliadas por esses líderes de seitas. Mas a igreja verdadeira e o mestre verdadeiro, ele está preocupado com o seu crescimento espiritual, com a sua maturidade espiritual, porque só assim você verá Deus. Então, nessa manhã, eu compartilhei com vocês 7 marcas de um falso mestre. Falsos mestres são bajuladores, os falsos mestres guardam suas críticas aos servos de Deus fiéis, os falsos mestres, eles são pessoas que imponham a sua própria sabedoria e visão. Os falsos mestres deixam passar as coisas que são de suma importância para focar em pequenos detalhes irrelevantes. Os falsos mestres obscurecem suas falsas doutrinas por trás de um discurso eloquente. Eles falam eloquentemente, mas são lobos devoradores. Os falsos mestres estão mais preocupados em escravizar do que em ajudar, e os falsos mestres, por fim, querem explorar os seus seguidores. Por isso, meu irmão, está dado o alerta aí nesta manhã. Fique atento, fique ligado, porque o diabo não vem senão para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Chegue perto do rádio, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós oramos agora por este amado, por esta amada ouvinte, e pedimos a Tua bênção e a Tua graça. Senhor, tenha misericórdia, livra-nos dos falsos mestres, livra-nos, Senhor, dos lobos devoradores, e traga sobre nós graça, unção libertadora, e não permita que sejamos enredados. Em nome de Jesus, amém.